estuda administração ou estudou isso de alguma forma, conhece um nome de um pensador chamado Michael Porter, né? E o Porter, ele é um grande pensador, né, da administração, entre outros, tá? Mas ele é um grande pensador da estratégia. E uma das questões que ele fala bastante é sobre a competição de mercado, né? Sobre o universo da concorrência, da competição. Então, o estudo estratégico da linha dele e dessas linhas, né, mais tradicionais da administração, e quando eu falo tradicionais, são as linhas mais clássicas, né, que ainda são ensinadas na universidade hoje em dia, até em pós-graduação, né, eu fiz pós-graduação em gestão estratégica de negócios, né? Então ainda são ensinadas nas pós-graduações porque são linhas clássicas e que a gente precisa conhecer realmente. Mas essas linhas tradicionais, a lógica de mercado delas está em cima da questão da concorrência, especificamente. Então, da gente construir nosso posicionamento no mercado, levando em conta a nossa concorrência. E aí, a gente está competindo dentro dos mercados que são os mercados existentes. Essa é a grande questão. A gente está competindo dentro dos mercados existentes. E ao competir dentro dos mercados existentes, existe ainda uma outra concepção nessa história, que é a ideia de um trade-off, né? A expressão em inglês seria trade-off. Em português, a gente pode falar de uma compensação, ou de uma troca, ou de uma compensação entre valor e custo, né? Ainda existe essa ideia da compensação entre valor e custo. Então, assim, presta atenção nessa lógica e me diz até aí nos comentários se não é exatamente essa lógica que você está acostumado a pensar para o seu negócio, tá? Se eu quero entregar um produto de uma qualidade superior, ou seja, se eu quero entregar um valor superior para o meu cliente, né, de alguma forma, e geralmente a gente pensa na qualidade, na beleza, no material, geralmente a gente pensa nesse sentido, né, no atendimento, mas de qualquer forma, tá? Se eu quero entregar um valor maior para o meu cliente, o meu custo para fazer isso vai ser maior. Não é essa a lógica? E me digam até aqui no comentário como que vocês enxergam isso, tá? Mas essa é muito a lógica do mercado. Essa compensação entre valor e preço. Ou seja, para eu entregar um valor maior, meu custo é maior, logo eu vou cobrar mais se eu quero manter a minha margem. Porque se eu não cobrar mais, eu vou ter uma margem menor e um lucro menor por consequência, certo? Então, vou recapitular as duas questões que eu falei até agora da lógica clássica da administração. A primeira eu estou competindo em mercados existentes pelos mesmos clientes que a minha concorrência. Então, essa é a primeira lógica. A segunda lógica para aumentar o valor, eu aumento o custo. Logo, se eu quiser ter uma margem de lucro maior, eu preciso aumentar o preço. Beleza? Essa é a lógica de mercado clássica do Porter, atual, etc e tal, ainda ensinada nas universidades MBAs. Beleza. O que eu quero trazer para vocês hoje é a subversão dessa noção. E não sou eu que inventei isso, tá? Eu estou trazendo a partir do estudo de dois professores que são o Chan Kim e a René Malborne. Eu sempre fico na dúvida do nome dela, René Malborne, que são dois professores da INSEAD. E eu tô falando INSEAD para falar bem assim uma pronúncia em português, tá? Como é uma instituição francesa, eu não sei qual que é a pronúncia. Preciso perguntar para minha irmã depois. Mas enfim, que é a
assim, acho que do lado de Harvard, talvez, né, é a escola de negócios mais reconhecida no mundo. Acho que é tipo Stanford, Harvard e a INSEAD, né? E eles têm um instituto lá, eles foram os criadores da estratégia do Oceano Azul, e eles têm um instituto, né, lá da estratégia do Oceano Azul. Então é uma coisa que eles perceberam que algumas empresas faziam no mercado, foi uma percepção de algumas empresas que fizeram isso intuitivamente. Eles começaram a estudar esse tipo de estratégia e eles mapearam a estratégia das empresas que estavam subvertendo essa lógica que eu estava contando para vocês agora. Calma que tô indo por etapas e vou fechar o pensamento, tá? Então eles estudaram isso nesse último livro deles, que é A Transição para o Oceano Azul. Eles falam que faz 30 anos que eles estão estudando isso, tá? O primeiro livro, que é a Estratégia do Oceano Azul, saiu em 2005, né? Em 2000, o meu até acho que é essa edição antiga, uma capinha mais feia, tem uma capinha mais bonitinha agora. Porque saiu uma nova edição em 2015, né? Em 2015 eles fizeram uma revisão e aí, acho que em 2018, alguma coisa assim, saiu esse último aqui, que é a Transição para o Oceano Azul. Beleza. Eles, no começo, estavam levantando empresas que estavam subvertendo essa lógica e estavam tentando mapear o processo. Quando eles lançaram o primeiro livro e através das aulas deles, eles lançaram, né? Eles lançaram moda. Então foi uma coisa que eles perceberam que tinham algumas empresas fazendo essa subversão, mas aí eles mapearam isso e começaram a ensinar as empresas a fazerem essa subversão. Como é essa subversão? E aí é isso que eu quero trazer para vocês agora, nessa questão da gente parar de competir por preço, né? Então é essa lógica que a gente vai falar aqui hoje. A subversão que eles fizeram foi em cima desse trade-off, dessa compensação entre valor e preço. Então, a subversão é essa. Vou repetir a ideia para falar a subversão. Então, a ideia é, se eu quero aumentar o valor, eu tenho que aumentar o preço, ou melhor, se eu quero aumentar o valor, vai aumentar o meu custo automaticamente. Logo, para manter a minha margem ou aumentar a minha margem, eu vou ter que aumentar o preço, certo? Essa é a lógica. A estratégia do Oceano Azul, o que ela quer fazer, e aí é que eu acho que é brilhante isso, é subverter esse trade-off, ou seja, extingui-lo. É aumentar o valor ao mesmo tempo em que você diminui o custo. Aumentar o valor ao mesmo tempo em que você diminui o custo. Estou repetindo porque é uma coisa fora do que a gente pensa. E ao aumentar o valor agregado, tá? Valor do produto, valor percebido. Ao aumentar, que eu falei que muitas vezes as pessoas entendem que é qualidade, atendimento, embalagem, materiais, etc e tal, né? Se eu aumentar o valor percebido do produto, o valor entregue do produto e diminuir meu custo, mas se eu continuar cobrando o preço que eu cobrava, ou se eu cobrar um preço adequado para essa percepção de valor, vocês não concordam comigo que o meu resultado inclusive aumenta, né? O meu resultado inclusive aumenta. Vamos pegar uma reguinha, né? Então, aqui eu tenho o meu custo, aqui eu tenho o meu valor, né? Aqui eu tenho o meu custo, meu valor e aqui eu tenho o meu preço. Então, se eu quero aumentar o valor, eu aumento o custo e aumento o preço, foi tudo para cima, minha margem não muda. Agora, se eu aumento o valor, diminuo o custo e o preço tá aqui, olha o tamanho que ficou. Então, melhora muito o meu resultado.